E galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, finalmente Lula falou sobre o Mega Operação. E adivinha, hein? Falou bonito, mostrou de que lado ele está, a ponto da Globo colocar a mão na cabeça e não saber nem como defender e abafar essa história. Teve que noticiar. Ontem também o governo Trump lamentou a morte dos policiais e se colocou à disposição. Isso já foi o suficiente para Lindenberg pedir para Dom Pedro III ir para cima do Cláudio Castro. Você já sabe, né? É o Brasil, por atentado contra a soberania nacional. Aí vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre a COP, que mesmo com GLO... E tem uma notícia boa da COP, exatamente isso. Colocou GLO, mas isso não foi suficiente para parar as vítimas da sociedade que assaltaram jornalistas. Grande dia. Pena que só foram 2. Né? Jornalista merece. Enfim, tem muita coisa pra gente comentar nesse âmbito, mostrar os absurdos do governo Lula. Outras coisas que não são, né? Não tem como comemorar. É o Lula sendo Lula. Na segunda parte, temos muitas coisas para comentarmos. Ontem o Eduardo Bolsonaro fez uma live, acho que bem importante. Comenta aí sobre a questão de Santa Catarina. Ele também publicou um texto no Twitter, quero mostrar para vocês. Também tiveram algumas reações. Eduardo também fala sobre 2026. Ele rebate uma coisa que eu acho que é bem relevante. E, inclusive, saiu algumas notícias sobre Eduardo, é sobre 2026. Sobre outra pessoa que Eduardo cita, eu acho que é sobre o Brasil. O retrato do que tem para hoje no prato e os nossos aliados, né? Enfim, vamos começar que tem muita coisa. É para ter que comentar sobre tudo. E vejam só. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, se você não sabe, falou em matança e chamou a operação policial que matou 121 pessoas de desastrosa. Aquele momento épico, e eu já te convido, se você não tem esse vídeo, eu mando lá no Telegram. Tu não precisa nem se inscrever no canal do Telegram, tu só clica lá, tu salva esse vídeo, tu manda para todos os teus amigos, sabe? Vamos ver se a gente consegue fazer essa investigação, porque a decisão do juiz era uma ordem de prisão. Não tinha uma ordem de matança, e houve a matança. Eu acho que é importante a gente verificar em que condições ela se deu. Vamos ver se a gente consegue. Bom, Lula, eu te digo uma coisa. O governo do Rio de Janeiro prendeu mais de 100 pessoas. Então, assim, teve gente que foi presa, teve gente que não foi. Será que as que foram presas foram porque obedeceram à polícia e se entregaram? Será que a tal matança não foi quem quis revidar? Porque eu não sei se tu sabe, Lula. 4 policiais perderam a vida. Não é pouca coisa 4 policiais. Não é pouca coisa. Então, assim, eu acho que não é difícil entender as condições que se deram aí essas coisas. Aí já começa, né? Aquela preocupação. A turma do Yoga dele foi conversar com os aliados de Lula e tá ali, ó. A nova fala de Lula sobre a operação surpreende base e abre porteira. O novo discurso de Lula com críticas à mega operação surpreendeu integrantes do governo e até parlamentares aliados. Já botaram a mão na cabeça, falaram, meu Deus do céu, por que Lula tinha que falar isso? Em entrevista a jornalistas estrangeiros, Lula subiu o tom em relação à operação e afirmou que houve uma matança. Tinha que ser ele. A fala de Lula causou surpresa entre aliados que vinham adotando cautela em relação às críticas do Cláudio Castro por conta das pesquisas de opinião que mostram que o povo não gosta de bandido. Nos levantamentos, né, os internos do próprio Palácio do Planalto apontaram que a maioria da população, sobretudo do Rio de Janeiro, apoia a operação contra o Comando Vermelho. Os parlamentares, mesmo durante a instalação da CPI do crime organizado, evitaram criticar a ação e o governador do Rio. Integrantes do PT avaliam que o novo discurso de Lula pode causar ruído e também deve abrir a porteira para que aliados e outros integrantes do governo também critiquem a ação policial. Eu torço que isso aconteça mesmo, né? Deixar claro. Deixe claro de que lado você tá. Aí, eu não vou dar play na fala do Valdo Cruz. É 2 minutinhos, mas aqui já resume tudo, né? Se foi agindo no cumprimento de uma operação para se defender, 4 policiais morreram. Dá pra chamar de matança? Dá? Se fosse uma matança, ninguém tinha morrido. Porque ainda tem razão, né? Ia ser na covardia.
Questiona Valdo Cruz sobre a fala de Lula, né? Para Valdo, Lula foi inábil na declaração. Você vê assim o constrangimento do Valdinho tendo que passar pano para Lula. O mesmo governo Lula está preocupado com os policiais? Óbvio que não. Policial é matança. O governo Lula discute assistência a familiares de morte no Rio de Janeiro. Aí tu vê, né? Tu entra pro crime, tu destrói a vida de toda a comunidade, tu instala barricada, tu expulsa o poder público, tu cobra por internet, cobra por gás, superfatura tudo, às vezes, sei lá, tortura pessoas, tu atira em polícia, tu tira a vida de polícia, tu rouba a gente, e quando tu morre, o governo ainda vai ajudar tua família. É brincadeira uma coisa dessa? O governo Lula analisa se prestará auxílio às famílias dos 117 suspeitos. Suspeitos, viu? Não é bandido, é suspeito. Macaé, a ministra de Lula, dos Direitos dos Humanos, tem se manifestado pelo apoio formal da União aos familiares. O Palácio do Planalto, no entanto, vê com cautela o maior envolvimento do governo federal. Há receio que a iniciativa faça a opinião pública associar a administração Lula ao tráfico e ao crime organizado. Não, vai não, Lula. Pode fazer aí. Ninguém vai falar isso. Ninguém, mas eu duvido. Ninguém vai fazer esse tipo de associação. Só para avisar, né? Assim, aqui não pode criticar, né? Não pode mesmo. ONG da advogada de Marcinho VP, do Comando Vermelho, fará reunião com Dom Pedro III. A ONG, presidida pela advogada Flávia Frois, que defende o líder do Comando Vermelho, Marcinho VP, participará da reunião com o ministro Dom Pedro III, nesta quarta-feira. Segundo Frois, o encontro foi pedido pela ONG dela, o Instituto Anjos da Liberdade, e tem por objetivo apresentar um dossiê sobre possível prática de tortura durante a operação. Aqui meio que vai estar no âmbito da DPF das favelas. Aí, enquanto o governo Lula tem esse posicionamento, o governo Trump tem outro. E eu acho que surpreendeu muita gente ontem, né? Estados Unidos lamenta mortes de policiais no Rio e se coloca à disposição. Sinal que realmente o mundo está vendo. O governo dos Estados Unidos enviou uma carta, esta terça-feira, ao secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Vitor dos Santos, e se colocou à disposição para qualquer apoio necessário no combate ao tráfico. No comunicado, o governo de Trump enalteceu a atuação das forças de segurança no Rio e lamentou a morte de 4 policiais que tombaram no cumprimento do dever. Melhor do que ver a matéria é ver a carta na íntegra. O Roberto Mota postou, várias pessoas postaram, o Metrópolis também postou, que o do Metrópolis tá cheio de marca d'água. E tá ali, ó. Departamento de Justiça, Administração de Enfrentamento às Drogas, ao secretário Vitor Santos, e tá em português mesmo a carta, viu? Colocou a rua, né? CEP. Prezado seu secretário, é com profundo pesar que expressamos nossas mais sinceras condolências pela trágica perda dos 4 policiais que tombaram no cumprimento do dever durante a recente operação Contenção no Complexo do Alemão. Sabemos que a missão de proteger a sociedade exige coragem, dedicação e sacrifício, e reconhecemos o valor e a honra desses profissionais que deram suas vidas em defesa da segurança pública. Neste momento de luto, reiteramos nosso respeito e admiração pelo trabalho incansável das forças de segurança do Estado e colocamos-nos à disposição para qualquer apoio que se faça necessário. Receba, seu secretário, nossos votos de força e consolo diante dessa irreparável perda. Atenciosamente, James Spark, que seria o secretário, desculpa aqui, ó, não. Ele é o Consulado-Geral dos Estados Unidos da América no Rio de Janeiro. Deus, uma dúvida agora, né, com a posição dele. Acho que aqui é o consulado, ele não é o consulado, é só o local, né, de onde vem a carta. Mas enfim. Aí, o que é que faz o PT? O que é que faz o PT? Lembra quem foi que tava com esse papo? Hélio Beltrão, do Instituto Mises, nosso amigo liberal, estava na CNN, criticando o Flávio Bolsonaro. Você lembra disso, né? Flávio Bolsonaro, isso não é o caminho, falar para os Estados Unidos, sabe? Jogar bomba em barco de traficante. O certo mesmo é a cooperação entre os países. É a cooperação entre os países. Garantiu meu amigo Hélio Beltrão. Aí, ó. É o PT que vai cooperar
para combater o crime? É o PT? É o PT, Hélio Beltrão. E curiosamente, isso aqui vem da CNN, que foi o Hélio Beltrão falou isso. Olha, ó, Caio Junqueira, PT aciona Supremo contra Cláudio Castro por contato com o governo Trump. E aí? E aí, Hélio Beltrão? E aí, meus amigos liberais? Flávio Bolsonaro está errado. Tem que ser cooperação? Que cooperação vai ter aqui? Me diz aí. Que operação vai ter? O PT quer meter o Cláudio Castro na cadeia. Lindenberg pediu ao Supremo abertura de inquérito contra Cláudio Castro por crime de atentado à soberania nacional e espionagem. Os motivos foram contatos feitos pelo governador Cláudio Castro com o governo Trump para que o Comando Vermelho seja classificado como organização terrorista. E aí? Vocês entendem? Então, assim, desde que começou, gente, essa história aí, Magnitsky, tarifas, emergiu do coração dessas pessoas aí, né? Esse pessoal que quer mostrar que é limpinho demais. Esse papinho do, ai, não, o Brasil, a soberania e tudo mais. Engraçado assim, ó, essas mesmas pessoas, a maior parte do tempo, reclamam de qualquer postura mais nacionalista. Mas diante de um cenário que claramente não existe solução, né, vinda de terras tupiniquins, porque tudo que era possível já foi tentado. Aí, diante de um cenário desse, que Eduardo consegue o impossível, o impensável, né, ele junto com Paulo Figueiredo, não foi sozinho, os caras conseguem a Magnitsky, que consegue o apoio dos Estados Unidos, um apoio de pressão. E o que é que foi feito? O que é que foi feito? O pessoal tá esperando que Eduardo e o Paulo Freire fizessem tudo junto com a administração Trump, aí resolvesse todo o Brasil. Aí depois que o Brasil tivesse resolvido, se ficasse claro que eles iriam colher louros políticos com isso, aí eles iam declarar apoio. Cara, o que foi entregue assim na mão foi todo o substrato. Falou, a gente tá dando isso daqui na mão de vocês. Agora peguem isso e levem. Levem para os brasileiros, levem para a opinião pública, sabe? Façam e aconteçam. Então eu pego o Caiado. Em vez do Caiado pegar todo o agronegócio lá do Goiás, não, ele foi reclamar com o Eduardo Bolsonaro. Cara, por que não pega a força do agro e aproveita o momento para lutar por segurança jurídica neste país, pelo verdadeiro Estado democrático e direito? Porque não tem que pagar de limpinho. Ah, é soberania nacional. Sabe, é um papo de maluco. É um nacionalismo geográfico. É o termo que eu venho utilizando. Onde eles, sabe, olham só para um pedaço de terra e preferem priorizar um pedaço de terra do que a população, que para mim, né, um país é feito do seu povo. Não num pedaço de terra. Pedaço de terra ainda que tomar, o povo que sai da terra for para outro, continua sendo Brasil. Continua sendo brasileiros, né? Tu acha mesmo que neste país, na atual administração, tu vai ter algum empenho, sabe, para combater a insegurança? E tu acha que esse tipo de CP aqui vai dar alguma coisa? Um petista na presidência. O PT nem foi favorável a essa CP do crime organizado. E escolheram o Fábio Cantarato, o senador do Brinquinho, e que tava indo pra academia, né, um tempo atrás, com um carro oficial. A gente noticiou isso na época, saiu no Metrópolis. Vocês acham fácil aí na internet vocês pesquisarem. Mas vamos lá. Ontem a Folha de São Paulo brindou o Brasil, na sua edição impressa, com aquilo ali, ó. Plant Hemp oferece seda na Folha de São Paulo. Encarte com papel usado em cigarros e orégano apareceu na edição impressa desta segunda. Banda faz última edição em São Paulo em 15 de novembro. Tu lê isso, né, assim... Encarte apareceu. É como se, sei lá, a Folha botou lá na gráfica, imprimiu o jornal, fez tudo bonitinho. Na hora que foi entregar, eu falei, eita, olha o que apareceu. Olha, foi mágica, apareceu. As coisas não aparecem. As coisas são colocadas. Alguém colocou. Ela não apareceu. Ela foi colocada. E o Leonardo Coutinho resume isso muito bem, falando assim, ó. O papel utilizado para fazer o cigarrinho do capeta, né? Entenda só, ele não apareceu. Ele não apareceu. A Folha foi paga para distribuí-los. O jornal sabe que a maconha, que será, né, tragada aí com um brinde,
é vendida pelo PCC e pelo Comando Vermelho e outros bandidos que transformam a vida dos brasileiros, sobretudo nas favelas, em um inferno. Mas aqui é aquele pensamento, não tô fazendo nada de errado, eu só tô dando um pedaço de papel, aí você tem a liberdade para fazer o que você quiser com esse tipo de papel, eu só estou fazendo a relação comercial e a liberdade das pessoas. Tu sabe como é esse argumento, né? É o que eles sempre colocam na mesa. Cortando do Rio o Belém, Lulinha foi visto, né? Tá lá curtindo a vida doidado, com seu chapéuzinho, junto à Janja, um baita de um barco. Lula se hospeda em um barco em Belém com capacidade de hotel. Me pergunto se esse barco é elétrico, né? Porque esquema diesel, aí não dá, né? Convenção do meio ambiente, num barco de diesel, não faça isso, Lula. A assessoria de Lula confirmou à Folha que ele já está hospedado no barco, como disse que faria em uma visita a Belém no começo de outubro. Aí a Veja comenta um pouco sobre esse barco, falando o seguinte, que o barco de luxo usado por Lula na COP é de empresário e já esteve envolvido em escândalos eleitorais. Só que chamou minha atenção não foi nem o escândalo eleitoral, mas de como esse empresário, né, essas pessoas que são donas deste barco, também possuem vínculos do barulho, que fala o seguinte, né, essa família aí tem um barco, conquistou contratos milionários para fretar barcos ao governo do Amazonas, também tem negócios em outras áreas, como a Oliveira Energia, que vendeu, negócio aprovado recentemente, a Amazonas Energia a Âmbar do grupo JF. Olha que coincidência, né? Olha que coincidência, é o barquinho do Lula, que o Lula tá. Aí de frente do Rio de Janeiro, que o Lula tá nem aí, né? Acha que dá pra resolver com, sei lá, cantando alguma música bonita e soltando a pomba da paz. Lá em Belém ele colocou GLO, que é pra blindar os gringos. Aí a imprensa colocou 3 notícias da imprensa pra mostrar a hipocrisia, né? Lula defende PEC da segurança e diz que não vai fazer GLO nos estados. Planalto descarta o uso de GLO no Rio. Lula decreta GLO em Belém. Então GLO presta, né? Mas presta pra proteger gringo. Aí vem a Globo. Decretar GLO em Belém é medida correta. Operações com militares já obtiveram sucesso em eventos internacionais e crime organizado na região preocupa. E não preocupa no Rio, não. O que preocupa são os gringos, as delegações de outros países, mas a própria população brasileira fica aí, em segundo plano. Cadê a preocupação com o nacional? Cadê? Não tem. Não tem. É só para inglês ver. E aí, como falei para vocês, infelizmente só foram 2 jornalistas estrangeiros, uma argentina e um chileno, foram vítimas de assalto no mercado Ver o Peso, em Belém, no último domingo. Os profissionais que estão na capital paraense para cobrir a COP foram abordados por 2 homens armados com uma faca e um facão, quando seguiam em direção à estação das docas. Infelizmente só foram 2. Infelizmente foram gringos, né? Se fosse jornalista brasileiro, realmente dava pra comemorar. E falei o bem feito, né? Tem que mandar Mônica Bergamo lá pra ver se ele dava um jeito. Se tratando da COP, você possivelmente não tá sabendo de nada que tá sendo discutido nela. E tanto faz mesmo, porque não importa o que tá sendo discutido, o assunto é sempre o mesmo. É arrumar alguma forma de dificultar a tua vida, lascar com teu bolso e falar que isso é importante e necessário para salvar o planeta. É sempre isso. As pautas são aquelas de sempre: carbono, emissão zero, Amazônia, garimpo legal. Aí no meio de tudo isso tem um painel, alguém tocando lá umas músicas, vendendo as miçangas e volta, e fala da terra, né, alinhar os chakras, aqueles papos de maluco, que tu sabe como é o pessoal. Só que a COP de Lula, além disso, o que chama a atenção, porque a pauta a gente já sabe, é quem não tá vindo, né? Ou talvez a falta de carinho e de destaque que a COP vem tendo ao redor do mundo, diferente das outras. Eu acho que isso se dá, em parte, por conta do governo Trump, mas não só isso.
Dá para cravar que o governo Trump tem uma participação importante no fracasso da COP. Inclusive, saiu uma notícia ontem lá no Valor Econômico, a gente vai chegar lá. Mas vamos começar por aqui, né? Procuradores norte-americanos pedem que Trump boicote a COP30. Segundo signatários, a presença dos Estados Unidos no evento poderia ser interpretada como endosso a políticas ambientais que divergem da agenda energética defendida por Trump. E esse ponto aqui, a agenda energética, é outra das razões pelas quais a COP está flopando. Na carta endereçada ao secretário do Interior, o procurador John McCuskey, que lidera o movimento, declarou que o país deveria se posicionar contra as políticas anti-carvão, anti-gás e anti-petróleo que a COP promove. Ele argumentou que essas diretrizes se baseiam em teorias climáticas frequentemente contestadas e que, portanto, não representariam um consenso científico sólido. Estados Unidos não enviarão representantes para negociações da COP30, diz Casa Branca. Mas voltando aqui, ó. Além dos Estados Unidos não vir, vocês estão vendo? Essa notícia tem outro ponto muito importante, para além do flop, que é o quê? Como é fácil viver nos Estados Unidos? Lá tem procuradores, ou seja, pessoas do judiciário, do Ministério Público deles, que defendem realmente o país e o seu desenvolvimento. Ampliação do setor energético, né? Segurança energética. No Brasil, normalmente os procuradores, normalmente o Ministério Público sabota qualquer coisa que você faz para tentar levar a infraestrutura a regiões periféricas. Você não pode construir usina, você não pode construir estado, não pode construir trilho de trem. Poder pode, na teoria, mas na prática nada sai do papel. Nada sai do papel. Por isso que as coisas nos Estados Unidos andam. Lá tem gente no Ministério Público disposto a ajudar. No Brasil é só a gente atrapalhando. Aí assim qualquer um governa. Até eu governo. Até eu conseguia ser presidente no lugar do Trump. Enfim, piadas à parte. A CNN destaca aqui, na verdade é uma matéria da Reuters, que a CNN está repostando, que no discurso da ONU, Trump chamou as mudanças climáticas de maior golpe do mundo. Essa, para mim, é a notícia que prova que Trump tem um papel central de todo esse desembarque que vem sendo feito em relação a essa agenda climática, que vinha nas alturas ali no governo Biden e agora realmente deu uma acalmada boa. Líderes da União Europeia faltam à cúpula com a América Latina para não irritar Trump. Até o momento, apenas 5 líderes europeus e 3 latino-americanos e caribenhos confirmaram presença no encontro. Sabe? O governo Trump colocou uma meta. Os Estados Unidos vão se reindustrializar e para isso precisa de energia. E precisa também de insumos, né? Precisa de minerais e tudo mais. Então não vem com esse papo maluco de COP que não vai dar certo. No meio da COP, como sempre, eu digo para vocês, né? É sempre a mesma pauta. Fundo de Florestas precisa de 10 bilhões em recurso público até 2026. Recurso público, ou seja, você vai pagar. Diz o Haddad. Haddad afirma que países planejam anunciar aportes na COP, mas não citam valores. Será mesmo? Será que países vão ajudar? Será, Haddad? Estimativa previa que seriam necessários 25 bilhões de dólares para o fundo começar a operar. O restante viria de aporte privado. Veja que a Haddad quer 10 bilhões de dólares. Mais de 50 bilhões de reais, né? Se prepare para pagar. Não, os países vão nos ajudar. Vão? Vão mesmo? Reino Unido não investirá em fundo florestal brasileiro. Não vai não. Vai não. E aí, Lula? Vai tirar de onde? Vai tirar mesmo assim, vai fazer o povo brasileiro sangrar. Mas tá aqui, ó. O outro ponto de extrema relevância. Por que a COP tá flopando? Porque essa agenda ambiental tá dando uma pausa. Não é só por causa desse discurso do Bill Gates. Mas tá ali, ó. Bill Gates diz que mudanças climáticas não levarão ao fim da humanidade. Você vê um artigo aí, rodou bastante, que ele coloca aí 3 grandes pontos sobre essa situação. Em um memorando, o cofundador da Microsoft alertou contra uma perspectiva apocalíptica e parece ter mudado algumas de suas opiniões sobre as mudanças climáticas. Aí o Arthur comenta assim, né? Parece que alguém mudou de ideia. Só para colocar aqui e eu comento mais sobre isso. O Luciano Costa, que é um analista do mercado de energia, ele colocou aqui uns bullets, né? Bill Gates. Riqueza e prosperidade são a melhor defesa contra a mudança climática.
Pobreza e doenças são problemas maiores que a mudança climática. Dinheiro para a mudança climática está sendo gasto direito? Eu creio que não. Bill Gates pede mudança em estratégia contra a mudança climática. Bill Gates, né? Mudança climática é um problema sério, mas não é o fim da humanidade. Ele escreve também que a visão apocalíptica, né, está errada. Aí o Luciano fala assim, ó, o fundador da Microsoft escreveu um artigo defendendo a reavaliação da estratégia contra a mudança climática às vésperas da COP, e afirmando que a visão apocalíptica sobre o assunto está errada. Gates disse ainda que mudança climática é um problema sério, mas não será a extinção da humanidade. E questionou se o dinheiro dedicado à causa está sendo bem gasto. Eu acho que não. Opinou, sugerindo que pobreza e doença são um problema maior e que riqueza e prosperidade seriam a melhor defesa da humanidade. Como vocês sabem, Bill Gates, Microsoft, prazer, computadores, você conhece aí o Word, Excel e tudo mais, né? Windows. Gente, hoje, toda empresa de tecnologia, sem exceção, na verdade, qualquer indústria e tudo mais, hoje qualquer ser humano, a gente não fala o tempo todo, não já virou parte do dia a dia das pessoas, por exemplo, inteligência artificial. Você não tem como lidar com inteligência artificial sem construir grandes data centers, para você ter poder de processamento, para você ter espaço para armazenamento de dados. Cada vez você tem mais dados, mais. E é um tipo de tecnologia que consome muita energia. Assim, absurdamente. Muita energia. Dentro de uma cidade, um data center, às vezes, consome mais energia do que uma cidade de, sei lá, 50 a 100 mil habitantes. Então, como que as empresas de tecnologia vão conseguir continuar avançando sem ter energia? Energia é vida. Energia é realmente vida. Quando você pega uma comida e você lê assim, quilocal, né? Kcal é o que? Quilocaloria. Caloria é a unidade da física, que é o quê? De energia, né? Você pega metro, quilômetro, é a unidade de distância. Segundo, minuto, hora é o quê? Unidade de tempo. Quilômetro por hora é a unidade de velocidade. Caloria, joule, é a unidade da energia. Então, assim, até o ser humano gasta energia. Tudo é energia. Sem energia nada funciona. Você queima gasolina para quê? Para gerar energia. Então tá aí, cara. Assim, é óbvio, mas o Brasil tá na contramão do mundo. Tá ali, ó. Tem 100 líderes, os maiores, de quem joga contra o desenvolvimento planetário. E dos 100, a revista Time colocou Lula, Eduardo Paes, o presidente da COP, André Aranha Corrêa do Lago, de uma família golpista, que tá na gênese do golpismo brasileiro, que é a família Souza Aranha, e o Didi Alok. De 100, tem 4 miserável desse no Brasil, num país de 400 um mundo de 200 países, sabe? Por isso que o Brasil dá errado. Não tem condição uma coisa dessa. Aí tá ali, ó, a soberania que o PT defende. Acho que não precisa fazer um tipo de comentário. Sei lá. Eu não pintaria meu cabelo dessa forma, né? Eu também não tiraria todos esses batidão de ouro aí, miçanga, pulseira. Olha, pra mim tá muito fora de moda, viu? Mas esse é o governo Lula. É o governo Lula. Lula! Faz o L. E vamos lá. Vamos para as amáveis confusões da nossa direita brasileira. O caso de Santa Catarina rendeu e rendeu bastante. Sempre tem alguma coisa para comentar. Na verdade, tem muita coisa pra gente comentar. Eu acho que vocês que estão olhando o caso com mais profundidade enxergam que não é só uma bobagemzinha, não é só uma tretinha qualquer. Vocês já viram algo similar, principalmente no episódio do Marçal, foi muito parecido com o que está acontecendo agora. Aí ontem, a nobríssima deputada estadual, como você pode ver, ela colocou só uma imagem aqui do Alan. Eu vou mostrar para vocês esse vídeo. E colocou assim, ó, que loucura! Vocês não respeitam o nosso estado, agora atacando o povo catarinense? Lamentável. A gente vai ver isso. Aí o Clark fala assim, ó, a sandice não para por aí. Agora a Campanholo disse que Alan dos Santos
está atacando o Estado e o povo de Santa Catarina. Olha o nível que chega a desonestidade intelectual. Para quem viu o timeline hoje e posteriormente o corte, a declaração do Alan, sabe que o que ele fez foi uma cobrança, ou melhor, um pedido de coerência, por parte de políticos que se elegeram com apoio de Bolsonaro. Mas, como ela precisa de holofote, usa um discurso muito vitimista para comover seus apoiadores e seguidores contra a narrativa colocada pelo Alan dos Santos. A desonestidade intelectual chega a superar a falta de caráter da deputada. Aqui vamos ouvir, né? Você viu? Eu fiz ele pegar basicamente o mesmo frame. A Alan só estava aqui, só tinha levantado a mão um pouquinho, mas você viu, ó, Jornal Razão, a legenda, Jornal Razão, a legenda, você vê aqui céu azul, como é com as montanhas, a mesma coisinha aqui. Peguei exatamente o que ela só postou a imagem. Então vamos trazer o vídeo. Diferente dela, a gente mostra a fala completa. O Fato News até escreveu, né? Este é o vídeo e a fala do Alan, que fez a campanha dizer: vocês não respeitam o nosso estado, agora estão atacando o povo catarinense. Eu me pergunto, cadê o desrespeito? Cadê o ataque que ela diz ter acontecido? Veja aqui se Alan atacou alguém. Explica assim por que não mudou. Florianópolis, um recado que eu tenho pro povo de Santa Catarina. Se vocês são tão... Por que vocês mantêm a porra de um nome de uma cidade maravilhosa, homenageando um ditador assassino que matou os antepassados de vocês em praça pública, que é Florianópolis? Aquele argumento de que não, nós não precisamos de ninguém que não seja dos nossos aqui. Vocês de Santa Catarina, que são pessoas... É o maior povo de direita do Brasil, tá? Vocês não teriam colocado nenhum político de vocês se não fosse Bolsonaro. Ele não é de Santa Catarina. Então por que demorou tanto que vocês colocassem os seus candidatos de direita no poder antes do Bolsonaro? Por que vocês não conseguiram? Essa é a primeira pergunta. Segundo ponto. Não, a gente não precisa de ninguém aqui porque a gente tem gente boa aqui dos nossos, tá? Então por que não declara que vocês não precisam do Bolsonaro e tentem colocar essas pessoas sem usar o nome do Bolsonaro? Porque o Bolsonaro não é de Santa Catarina. Ponto 3. Se vocês são tão de direita assim, não precisam de Bolsonaro, por que vocês mantêm a porra de um nome de uma cidade maravilhosa, homenageando um ditador assassino que matou os antepassados de vocês em praça pública, que é Florianópolis? Mas por que não conseguiu? Não consegue. Não consegue. Se é tão pica assim, por que não mudou? Porra, imagina se o Comendador Soares fosse o cara que fudesse meu pai. E eu manter o nome dele lá. Florianópolis é em honra ao Marechal Floriano Peixoto, um sanguinário assassino que, por ordem dele, Lacombe pode explicar isso para vocês em detalhes, por ordem dele, um canalha desgraçado ali em Santa Catarina, na cidade de Nossa Senhora do Desterro, mandou matar todo mundo em praça pública. A galera até hoje mantém o nome. Vocês não querem o Carlos? Fala abertamente que vocês não querem Bolsonaro, pô. Entender quem não quer o Carlos lá, porque a gente precisa do Carlos lá. Eu quero... Por que não fala logo? Deixa esse negócio de Bolsonaro, fica mais claro. Vai ficar mais transparente para todo mundo. Você pode não gostar do Alan, pode não aprovar esse estilo, né? Uso de palavrão, tudo mais. Eu acho que dá pra fazer, mas eu tento não seguir esse estilo, mas tanto faz. Mas qualquer birra que você tenha com o Alan, qualquer discordância que você tenha em relação à forma, você conseguir enxergar algum ataque, também ataque, você tá vendo algum ataque? São questionamentos. Sabe, não são questionamentos, assim, minimamente, né, sei lá, honestos. Ele tá colocando algum ponto, não são perguntas, assim, totalmente descabidas. São perguntas descabidas? Não são. E, assim, eu julgo normalmente a vida não só por questões lógicas, né, você vai analisando as coisas lógicas, mas quando eu vejo, gente, uma coisa como essa, ai, que loucura, vocês não respeitam o nosso estado e tudo mais, sabe, assim, cara, você vê que isso é mau caratismo. Mau caratismo, a pessoa é mau caráter, a pessoa é desonesta intelectualmente, é mau caráter, mente. Cara, se você tá... se a pessoa tá errada no ponto de vista dela, cara, tá errada, você rebate. Agora, quando você lida com uma pessoa mentirosa, pô, bicho, eu não tenho o que fazer numa situação dessa. O Alan ainda postou outro vídeo. Esse aqui, pra mim, achei até mais interessante. Os pontos que ele aborda nesse daqui. Até na ordem que ele traz aqui os assuntos. E esse aqui não tem tanto palavrão também. Então, pra quem não gosta disso, relaxa. Esse aqui é mais de boa. Políticos de Santa Catarina estão sendo bem canalhas
ao não abraçar Carlos Bolsonaro. Hoje, todas as pessoas que se elegeram, todas que se elegeram em Santa Catarina, se elegeram graças aos esforços políticos e eleitorais de Carlos Bolsonaro, levando para a boca do pai dele discursos contra a ideologia de gênero, discurso contra o feminismo, discurso contra a esquerda, porque ninguém tinha êxito político eleitoral até então. É óbvio que o professor Olavo de Carvalho é quem fez com que esses discursos fossem desmascarados. Mas eleitoralmente quem fez isso foi Jair Messias Bolsonaro. E a ingratidão dessa gente, ao não querer abraçar o Carlos Bolsonaro e ficar jogando picuinha no ouvido do eleitor de Santa Catarina, está sendo bem canalha. Olha só, Marco Antônio, que não é de Minas Gerais, foi para Minas Gerais para se candidatar ao Senado, tá tomando rasteira e não é do povo, é dos políticos. Carlos Bolsonaro tá tomando rasteira, não é do povo, é dos políticos. E você olha à esquerda, o Lindenberg Faria já foi prefeito, onde eu nasci, Nova Iguaçu. Ele tem sotaque nordestino e foi eleito na Baixada Fluminense. Quando você for olhar, né, esse argumento de que o Carlos não é de Santa Catarina, Jair Messias Bolsonaro é de Campinas, se fez no Rio de Janeiro. Eduardo Bolsonaro, que está fazendo um trabalho sensacional, bem dizer, quase salvando o Brasil, ele não é de São Paulo, ele é do Rio. Eu vou te contar, eu estou bem decepcionado com os políticos de Santa Catarina. Mas já era de se esperar, né? Porque uma das marcas que representam o Brasil é a ingratidão. Pois é. E eu não tô só insatisfeito com os políticos de Santa Catarina. Eu vou falar aqui uma coisa. Aí vão falar que é ataques. Eu vou falar que é ataques. Você está diante de mais uma situação que não é sobre Santa Catarina. É sobre Bolsonaro. Como foi a questão do Pablo Marçal. Você tem pessoas na direita que conversam e influenciam muita gente. Da classe política e também da classe, né, jornalista, comunicador, influenciador, youtuber. Escolha o rótulo que você quiser. O silêncio dessas pessoas também é um silêncio cúmplice. Não falar nada é uma posição. E não é uma posição que eu aprecio. Eu até aprecio mais e respeito mais quem se coloca assim, abertamente, de forma contra. E pelo menos deixa claro, cara, eu sou contra. E acabou. Não fica como aí, não sei o que, não, olha só, né, eu não acho que é uma boa ideia, né, não sei o que, o cara tá fazendo, não, nem falou isso, não, eu guardo o Carlos, só espero que ele não venha pra atrapalhar. Fala logo, velho, fala com todas as letras. Por exemplo, aqui, ó, eu admiro mais quando é assim, e sem piada nenhuma. Deixa eu ver se, sei lá, a pessoa se apagou também a postagem. Mas se não apagou, eu mostro pra vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Não sabe porque assim, a opinião cada um pode ter, velho. O problema é, assim, deixa claro. Deixa claro. Deixa eu ver se a pessoa apagou ou não. Tipo assim, ó. Paula Marisa foi o mesmo tom, é pra me deixar claro, ó. Gosto muito do Carlos. Quero vê-lo no Senado, sei que ele fará um grande trabalho. Mas a verdade é que estrategicamente seria melhor ele vir para outro estado que não seja Santa Catarina. Então pronto, falei, não é pra vir não. Pronto, deixa claro. Deixa claro. Santa Catarina não. Se posiciona. Eu acho que todo mundo tinha que se posicionar, gente, nesse tema aí. Isso é um ataque meu, se eu falar que eu queria que todo mundo se posicionasse? Pra falar aí se a decisão de Bolsonaro deveria ou não ser cumprida, ser respeitada. O maravilhoso, a maior liderança da direita brasileira, Nicolas Ferreira, homem de ouro, 30 anos, 2 filhos, um cara de família, evangélico. Não seria importante o Nicolas falar sobre isso? Inclusive que ele que é sócio da Campanhou, lançaram o livro juntos. Eita, eu estou atacando o Nicolas, eu não posso... Eita, me perdoa, não posso pedir pro Nicolas falar. Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que eu pude cobrá-lo cara a cara. Porque o que eu falo aqui, eu falo se algum deputado tiver disposto a conversar, eu vou falar na cara dele também.
Quem assistiu Puxando o Fio com o Luiz Felipe Orleans e Bragança, eu falei, e aí, cara, por que vocês não falam? Por que vocês não demonstram apoio? E, curiosamente, ele veio com esse mesmo argumento. Não, que a gente não sabe o que tá acontecendo às vezes. Eu falei, tu não sabe? Como é que eu sei que tu não sabe? Tu não tem internet? Não consegue ler notícia pra se posicionar? Sabe? Pô, não pode abrir a boca? O Mário Frias abriu a boca. O Marcos Polon abriu a boca. E o Diniz abriu a boca. Mas, sabe, outra segura não. Cadê a Bia Kicis? Bia, você aí com um bom tempo aí de caminhada. Vamos falar que é ataque. Você não pode pedir para as pessoas se posicionarem, porque você ataca. Você está atacando as pessoas. E você corre também para a imprensa. Bárbara, o que é que você acha disso, Bárbara? Eita, eu estou atacando a Bárbara. Não pode pedir. Não pode. Desculpa, gente. Desculpa. Eu sei que é ataque. Tudo é ataque. Tudo é ataque hoje em dia. Você não pode. Sem ninguém falar nada, né? É fácil tomar uma posição e ficar bem com todo mundo. Eu não consigo, velho. Eu sou louco. Eu coloquei essa postagem aqui para fazer sentido mais lá na frente. Você vê que no discurso do Carlos, ela falou o seguinte, ó. Vocês se elegeram depois de Bolsonaro. Eu não sabia de uma coisa, fiquei sabendo. Acho que isso não desmerece a pessoa em nada. E tem a ver com a MBL. Eu coloquei aqui só porque ó, o Chico Linguiça até compartilhou com essa postagem falando o seguinte, ó. O Alan está certíssimo. Essa gente jovem do bolsonarismo é carreirista e despudorada. Aguarda as próximas eleições. Aí o Bisotto, que também é amigo da turma do MBL, fala assim, ó. Nada na vida para em pé sem disciplina e ordem. Empresa tem chefe. Família, pai e mãe mandam. Ou menos deveriam. Escola, professor. Ou deveria ser autoridade. E aí o Pica-Pau Biruta responde falando o seguinte, ó, isso mostra a zona que o campo bolsonarista é. Esse tipo de coisa não se vê acontecendo no PT e nem nos seus satélites. Só interferência pesada dos Estados Unidos para salvar a pele do Jair agora. Já Lula contou com partido, militância, Supremo, Globo e o Partido Democrata. Até a galera que tá do lado de lá fala, o Jair tá abandonado, só o Trump é mesmo pra ajudar ele. Quer essa direita aí? Vixe Maria. Mas a gente vai voltar nisso daí. E essa história de se eleger só depois do Jair. Eduardo fez uma live ontem, escreveu também no Twitter. E ele fala o seguinte, né? Este não é um post que gosto de fazer, muito pelo contrário. Busquei evitá-lo ao máximo, fazendo contatos privados. Eu compreendo não gostar. Não gostar é uma coisa. Não fazer é outra. Então assim, o cara não gosta, mas fez. Ninguém quer procurar briga. Mas tem hora, velho, que realmente não dá pra fugir de colocar os pingos nos is. Porém, após ter sido exposto publicamente estas minhas tratativas, né, sinto-me na obrigação de esclarecer alguns pontos que deveria ser óbvio para todos que vestem a camisa de um time político. Este assunto é tão surreal que tenho dificuldade de comentar. Infelizmente para mim e para vocês, terei que interromper o trabalho e falar obviedades que, ao que parece, ainda surpreende alguns. Eu sei que muitos acreditam que grupos políticos são estruturas anárquicas e difusas que entram milagrosamente em sintonia depois de uma guerra pública de opiniões. Deixe-me contar uma novidade. Não são. Isso mesmo. Um grupo político precisa de estrutura hierárquica, liderança estabelecida, com diretrizes e valores definidos de forma organizada e programática. É literalmente forjado sobre as bases de comando e da personalidade política que o estruturou. Goste-se dele ou não, é inegável que meu pai fundou um movimento político. Ele tem um grupo político e é a liderança desse grupo. Por anos, com base em sua personalidade e visão, ele projetou eleitoralmente diversos nomes em cargos espalhados pelo país. Pessoas desconhecidas ou com baixa popularidade foram levadas ao status de celebridade políticas através da conduta dele. E essas pessoas, gente, não são apenas deputados, senadores, governadores, políticos. Todo mundo aí do jornalismo, bicho. Será que essa audiência que tanto ajuda os canais com Pix, Superchat, assinaturas, comprando curso, livros, será que essa audiência estaria aí ou estava todo mundo dormindo em berço esplêndido? Será que não fosse o Jair como canalizador? Será? Sei lá, velho. Acho que a turma tinha que ser um pouco mais grata ao Jair, viu? A despeito do mérito pessoal de cada um, é um fato incontestável que foi ele o responsável por criar esse imenso movimento político e dar notoriedade a inúmeras pessoas. Eu não existiria se não fosse Bolsonaro. Deixo claro, eu sou um Zé Ninguém,
um zero à esquerda, que por algum milagre divino estou aqui, graças a Bolsonaro. Dito isto, quando você nos procurou lá no início de sua jornada para impedir nosso apoio político, você assumiu um compromisso político. Chame-me de antiquado, mas ainda acredito na ideia de honrar compromissos. Quando você veio até aqui nos pedir apoio, comprometeu-se a reconhecer e respeitar a liderança de quem iria projetar sua carreira política. Se não fosse assim, deveria ter deixado claro e dito. Vejam bem, eu quero apoio de vocês, quero que projetem minha imagem, me tornem conhecido. Contudo, se eu ficar conhecido, não vou dever nada. Reservo-me o direito de me insurgir publicamente contra as escolhas e decisões de vocês. Tivesse dito isso, seria meio louco, mas honesto, e certamente não teria nosso apoio. O que não dá é para pedir nosso apoio e, em contrapartida, negar apoio e subordinação. Não dá para querer o benefício da liderança, mas recusar o ônus que vem com ela. E veja, não estou pedindo que ninguém viole seus princípios morais. Pelo contrário, honre os seus princípios sendo leal e honesto. Se um dia você achar que a liderança política a qual pertence não está mais alinhada aos seus valores, fale em público e rompa abertamente. É o que eu faria se eu estivesse num grupo político que se desviasse dos meus princípios. O que não é aceitável é insurgir-se publicamente contra a estratégia da liderança do seu grupo, uma decisão que nada tem a ver com valores morais, mas apenas com conveniência e tática política. Dito isso, eu vou ser direto. As declarações da deputada estadual do PL, Ana Campanholo, são totalmente inaceitáveis, na forma, por terem sido feitas em público, no conteúdo, por se insurgirem contra a liderança política que a projetou e, pior, por representarem uma tremenda injustiça, já que ela usa uma régua contra meu irmão que jamais aplicou a si mesma. Relembro que em 2018 a própria Campanholo enfrentou resistência ao deixar o oeste catarinense mudar-se para Joinville. Muitos queriam barrar sua candidatura sob o pretexto de que ela não era dali. Eu a defendi e não me arrependo. Apostei que era uma boa candidata, coerente, trabalhadora, hoje autora de um livro importante contra o feminismo radical. O tempo mostrou que eu estava certo. Foi eleito em 2018 e reeleito em 2022 como a deputada mais votada do estado. Pois bem, o mesmo princípio que defendi para ela, defendo agora para Carlos Bolsonaro. Deixemos o povo catarinense decidir se ele é ou não um bom candidato. Continuando. Não se trata de imposição, mas de coerência. Há 2 vagas ao Senado. E a liderança do presidente, que merece nosso respeito, escolheu Carlos para uma delas. Ou será que é um sacrifício tão grande aceitar que o líder possa tomar uma decisão como essa? Se quisermos construir um movimento forte e organizado, precisamos tratar divergências internamente, com cada um entendendo seu papel e seu lugar. Só assim a direita deixará de parecer um campo desordenado e passará a ser uma verdadeira força política nacional, pronta para entrar em campo com muito mais preparo. Isso daqui normalmente acontece sempre quando as pessoas realmente se respeitam e marcham na mesma direção. Quando as pessoas se respeitam e têm um foco maior e um projeto maior, elas vão resolver da melhor forma possível para preservar o grupo. Isso sempre vai acontecer. Quando não acontece, já é um sinal que não existe respeito pelo grupo, pela hierarquia, sabe? E um sentimento realmente de vamos andar todos juntos. Tem um projetinho, pessoal. É certo. Aí, cara, aí tem que resolver logo. Não adianta achar que conversa mole, sabe, tapinha nas costas, porque não tem ninguém bobo. Tem ninguém bobo. Todo mundo aí é bem letrado, bem estudado, sabe ler e escrever. Se é uma liderança local que só existe politicamente graças à liderança nacional, e se ela tem opinião diferente, né, que a submeta ao crivo da liderança nacional em vez de fazê-lo publicamente em forma de subordinação. Em tudo na vida, há ordem e hierarquia. Na família, nas empresas e também nos grupos políticos. A ideia de que um deputado estadual, cuja carreira política foi viabilizada pela liderança nacional, tem o direito de se insurgir publicamente contra essa mesma liderança é absurda. Entenderia se ela o fizesse acreditando que meu pai não tivesse tomado uma decisão livre, mas esse não é o caso. Essa fala do Eduardo, inclusive, parece que ela não leu. Porque se ela tivesse lido, ela não teria dito algo que Eduardo teve que voltar a rebatê-la, que é sobre essa questão de se o Jair tivesse tomado essa decisão do Carlos, né, sob pressão, foi sequestrado para tomar essa decisão, é uma coisa. Mas o Jair tomou de livre e espontânea vontade. Enfim, sabendo que foi uma decisão plenamente voluntária, é inaceitável que ela se sinta no direito de questionar a conveniência da escolha de quem viabilizou a sua carreira política.
Desculpem, não acho isso normal nem aceitável. Acho que essa turbulência passou dos limites e não agrega ninguém. E para piorar, trouxe essa discussão meramente eleitoral, justamente no momento em que a sua liderança está prestes a ser presa injustamente. De todos os momentos possíveis, este é o pior. Seu esforço deveria estar voltado a combater a injustiça e lutar pela anistia das vítimas da tirania, não em cálculos eleitorais. Sou extremamente desrespeitoso preocupar-se com disputa política, enquanto pessoas estão sendo destruídas pela perseguição. Espero sinceramente que todos do nosso grupo político reflitam em, sendo o caso mudem de postura, ou rompem publicamente com o grupo também, né? Aí vem o Tobias Panqueca. E eu quero falar aqui, mandar até uma mensagem. Eduardo Bolsonaro, se você for eleito próximo presidente do Brasil, caso seu pai não possa, tem um pedido. O próximo presidente de direita tem que nomear pro MEC o Tobias Panqueca só pra gente poder demitir ele de novo. Tem que ser pauta da direita. Nomear Tobias Panqueca pro MEC pra poder demitir ele de novo. Mais uma vez por incapacidade técnica. No Brasil, ser demitido por um função, pelos milicos. Não, nem foi pelo Vélez Rodrigues, que ainda foi indicação do próprio Olavo. Eita, rapaz, é que eu não tô criticando o Olavo, não. É só pra deixar ele nervoso. Lealdade na direita se deve às pautas e aos projetos claros que beneficiam o Brasil, não a pessoas e grupos que projetam no movimento o mesmo comportamento patrimonialista que tem em relação ao Estado. A coisa é tão evidentemente errada que Eduardo, assim como todos os outros envolvidos na implosão da direita catarinense, veja só, são incapazes de explicar no que a eleição de Carlos contribui para o Brasil, para o desenvolvimento do Estado, nem o que ele poderia fazer como senador que as lideranças catarinenses não poderiam fazer com ainda mais competência. Todo mundo é melhor que o Carlos. Tobias Panqueca gosta de chamar de Tonho da Lua. São vários parágrafos para dizer algo simples. Tem que ser o Carlos porque a gente quer e ponto final. Eles chamam isso de liderança. Aí, esse salafrário, eu acho que em outros momentos o que você faz seria classificado como um artigo que está aí nos códigos penais da vida, né? Porque você se coloca como o diretor do acervo de Olavo de Carvalho. Eu quero mostrar um vídeo para você de Olavo de Carvalho, Tobias. Aí o curioso, né? Esse pilantrinha, 25 de agosto. Tá pior do que você imagina. Tá respondendo alguém, ó. Eu vi a pesquisa interna do partido, porque foi feita, gente, a pesquisa interna há muito tempo. E ela é uma pesquisa séria. O Tonho da Lua tem o dobro da intenção de votos que a Carol de Tony. É uma certeza que a direita vai emplacar 2 nomes no Senado de Santa Catarina. Certeza absoluta. Não tem pro PT, não tem chance pro PT. Ele sabe disso. É um safadinho. Aí o Vitor fala assim, ó, parece que toda semana tem uma treta nova na direita, mas no fim é a mesma coisa de sempre. É pura e simplesmente o projeto da direita sem Bolsonaro, é só a direita permitida tentando ficar com o spoiler do Jair. Até Emílio percebeu. Vamos lá, não é difícil. Aí tá aqui, ó. A direita são os projetos. Não é sobre pessoas. É sobre os projetos. Vamos ver aqui o Olavo de Carvalho. Olavo falar de projeto e de ideias. Coisa mais urgente no Brasil, vocês têm que criar uma militância bolsonarista agora. Oi. Não é conservadora, não é liberal, não é cristã, não é pró-família. Não! Não! Hã? Você tem que apoiar o chefe, não é apoiar a ideia. Se você apoia a ideia, você está toda hora divergindo. Dentro do mundo conservador, você pega um universo de ideia conservador, pode haver 1000 divergências ali dentro. Pois é. Tá certo? Então, hora você está a favor de um, hora você está a favor de outro, e você se divide. Quer dizer, dá importância. Claro que as ideias têm importância, mas não nesse plano, gente. Você vê o número de camaradas que subiu na vida junto com o Bolsonaro, graças ao Bolsonaro, graças ao prestígio do Bolsonaro, no dia seguinte viraram casaca. Kim Catacoquinho, é Lobostrão, essa gente toda, porra. É o Alexandre Fruta. Por quê?
aderiram às ideias. Né? Ideias. Mas a política não se constitui de ideias. Né? A política são ações que refletem um poder. Essas ações são empreendidas por indivíduos reais. Então você tem que estar a favor deste e contra aquele. Não é as ideias. Né? Só as ideias. Só as ideias. Que ideia? A gente tem todo dia tem uma ideia diferente. As ideias que vão ser... Que papo de maluco, sabe? Papo de maluco. Política é um jogo de pessoas, grupos. Grupos, sabe? Aí você tenta tirar pessoas do outro grupo para colocar pessoas do seu grupo. Porque possivelmente elas vão estar mais próximas às suas ideias. Ai, tu entende isso? Aí tem que respeitar, porque é um grande intelectual. Ele é um grande intelectual, meu. Ele leu muitos livros. Ele tem até uma editora de livros. Ele é muito leitor. Eu tenho que levar a sério essa gente. Aí o Dom Lancelotti, pra dar uma cutucadinha nele também, né? Postou essa postagem aqui da esposa do Olavo, a Roxane. Aviso importante, todas as vezes que Olavo se exaltou com Bolsonaro em vídeo ou por escrito, foi única e exclusivamente para corrigir a rota que o amigo estava seguindo, no sentido de ajudá-lo a não se afastar do seu destino originário. Ele sempre depositou a maior confiança em Bolsonaro, considerava um amigo e assim permaneceu até o último dia de vida. Quem quer que tente dizer o contrário está equivocado ou mal intencionado. Não há terceira opção. Não tem terceira opção. E eu não acho que Tobias Panqueca, que conviveu com o Olavo, é equivocado, né? Pelo amor de Deus. É safadinho mesmo. É safadinho. Aí eu falei que eu queria voltar àquela parte ali, né? Que diz assim, cara, o Alan falou, vocês aí só foram eleitos por causa do Bolsonaro. Eu não sabia dessa história, não. Eu vendo aqui o Chico Linguiça falar. Vamos aqui ouvir. Ivan Freitas, e aí, viram o Insta da Campanholo hoje? Agora Eduardo Bananinha está enquadrando ela. Ele tá certo em enquadrar ela. O Eduardo Bolsonaro está certo. Eu falei isso no Twitter, eu repito aqui. Virou bagunça, que sempre foi, mas assim, na hora de se aliarem com os Bolsonaro, aí de defender tudo que os Bolsonaro querem, irem em manifestação, subir em palanque, receber vídeo, receber apoio, se eleger por conta do Bolsonaro, aí todo mundo gosta. Eu quero lembrar, a Carol Detoni foi do MBL. A Carol Detoni concorreu em 2016, o Rio vai lembrar, pra vereadora. Sim. Sem apoio do bolsonarismo, ela perdeu. Aí, em 2018, 2 anos depois, ela já era bolsonarista, aí ela ganhou. Pô, a Carol Detoni deve tudo aos Bolsonaro. Pra quê? Pra agora que os Bolsonaro estão numa luta lá pra salvar o Bolsonaro da cadeia, precisando montar uma estratégia pro Senado pra ela se virar contra. Veja, eu não concordo com a estratégia deles. Eu quero destruir o bolsonarismo. Eu acho que o bolsonarismo é um problema. Agora, eu estou analisando a ética interna, né? O sistema de relações deles, vínculos e tal. Quer dizer, ela não pode esperar uma eleição? Essas moças são novas. A Carol Detoni, nem sei, deve ter 30 e tantos anos. Essa moça não tem 60 anos. Ela não pode esperar a próxima eleição. Tem que ser na velocidade dela. Só, que isso? Não tem, quer dizer, na hora da parte boa do Bolsonaro tá junto. Aí depois, não, eu tenho um plano, eu tenho uma estratégia política aqui no Estado. Não o quê? Vocês cativaram o culto à personalidade do Bolsonaro. Nenhuma de vocês reclamou quando botaram o Jair Renan aí. É ou não é? Tomaram a direita, tomaram o antipetismo com um bando de retardado dos bolsonaristas, aí tava tudo bem. Aí agora não, aí os planos, né? A Carol Detoni precisa ser senadora agora. Espera aí, moça! Espera, se não fosse o Bolsonaro, você estaria, sei lá, dando aula em Caxias do Sul. Sei lá o que você tá fazendo da tua vida. Não sei. Aí fica aí não, porque... Não, nada. O Bolsonaro é teu líder. Respeite a porcaria do Bolsonaro. Ele é teu líder, pô. É muito gostoso esse bolsonarismo de conveniência dessa galera. Eu nunca falei que o Bolsonaro é nosso líder, portanto, assim, não tem nada a ver com essa história. Agora, ali assim, é cada um por si. Por isso que aparece o Marçal, eles gostam. Aqui. Por isso que aparece o Marçal, eles gostam, porque cada um por si. Você sabe que eu não tenho nenhum tipo de apreço pela turma do Chico Linguiça, faço questão de destacar que não existiria inquérito das fake news contra a direita se não fossem essas pessoas. Assim, pra mim é impossível qualquer tipo de aliança com essa gente aí, pra mim é cara de polícia. Mas por que ele fala isso no final do dia?
Porque eles são um grupo político. E ele tem que avisar para a militância dele como é que as coisas funcionam lá. Aí, olha a diferença. Um grupo político com o MBL, sabe o que aconteceu ontem? Ontem foi oficializado o partido deles. Vocês podem falar, mas é direito permitido, mas é sistema, mas eu tenho, mas é isso. Foi oficializado, número 14. Mas... Foi oficializado, número 14. Tu pode reclamar, tu pode falar que foi fácil, foi oficializado. Um grupo pequeno. Conseguiu falar e montou. Por quê? Porque mesmo sendo um grupo pequeno, é um grupo onde todos remam na mesma direção. Uma direção que eu desaprove. Uma direção que, inclusive, Amanda Vettorazzo parou de criticar Bolsonaro para ser eleita com o voto de vocês. Não foi que vocês votaram nela, mas o voto dos bolsonaristas. E ela recebeu muito voto de bolsonarista. Entrou na máquina. E quando ela entrou na máquina, os assessores delas são todos MBL. São pessoas que estão recebendo dinheiro para trabalhar, para gerar resultado, para aprender sobre política e sendo bancado para isso. Qual é o movimento político que não quer que seus membros possam trabalhar, se empenhar, entregar resultado e tudo sendo pago ainda, para o cara realmente poder focar 100% do tempo? Um grupo organizado sempre será anos-luz mais forte e vai conseguir apresentar mais resultado do que um grupo difuso. Mas assim, não tem nem o que falar. E quando ele fala assim, cara, espera. Não pode esperar e nem tá se pedindo para esperar. Porque o Carlos e o Eduardo estão falando, Carol e Carlos. Os votos em Santa Catarina é Carol e Carlos. Nem tá pedindo para esperar. Mas não é que precisa pedir para esperar? Escute aqui o que Eduardo Bolsonaro disse. Se fosse tão assim, vamos imaginar aqui comigo. Você acha que o Carlos Bolsonaro não poderia ter assumido um cargo ou ter sido secretário de comunicação do presidente Jair Bolsonaro? Por que ele não fez? O Carlos Bolsonaro, em 2018, inclusive, não saiu candidato a deputado federal. Nessa oportunidade, Bolsonaro estava explodido no país inteiro, estava bombando. Eu fui o deputado federal mais votado da história do Brasil, em São Paulo. Carlos Bolsonaro teria sido eleito facilmente deputado federal. Mas se ele fizesse isso, ele teria que parar tudo para fazer a campanha no Rio de Janeiro. Ele abriu mão disso para ter tempo, seguindo sendo vereador, ajudando a eleger deputados federais, senadores, presidentes, mas ele preferiu não se candidatar porque entendeu que era mais importante rodar o país com Jair Bolsonaro. E deu muito certo. Tanto é que, nas entrevistas coletivas do presidente Bolsonaro, logo após a sua eleição, ele só cita um nome. Ele só se agradece a uma pessoa. Não é o Eduardo, não é o Flávio, não é o Jair. É o Carlos Bolsonaro. Porque entendeu a importância e o sacrifício do Carlos, que é vereador desde 17 anos, iniciando no ano de 2000 a sua primeira eleição. Ninguém pensa nisso, né? Será que se o Carlos não estivesse lá com o Jair Juiz de Fora? E aí? Será que tava vivo? É uma possibilidade, né? Questão do Adélio. Tu acha o quê? Que Bolsonaro tá ali, mil coisas fazendo, às vezes tem que falar alguma coisa, se posicionar sobre o assunto do dia, durante uma campanha. Quem que tava lá, monitorando rede, falando, fala isso, fala aquilo outro, vai por esse caminho, vai por aquilo outro. Bolsonaro, obviamente, tem o seu tino político. As pessoas não enxergam isso. O cara tá na política nos anos 2000, entrou como vereador. Vai vir candidato no ano que vem. São 26 anos de espera. Não é falta de capacidade, falta de voto. Espera. Mas não. E nem tá se pedindo pra turma lá esperar. Tá falando, o candidato é o Carlos e a Carol de Tony. E olha o que essa ala da direita, espertinha, né? Não, olha o que essa turma tá fazendo. Aí eu falei que é falta do Polônio, né? Quando tava cobrando lá atrás. Pô. Vou falar outro. Felipe Barros. Que acho que é o deputado federal depois que eu mais elogio. O Felipe Barros, ninguém vai reclamar que eu tô atacando ele, né? Cadê você, Felipe Barros? Se acovardou, foi? Cadê Felipe? Felipe, que inclusive deveria ter sido homem para se pronunciar no caso do Chiquinho contra Paulo Figueiredo, já que é do seu estado e tá disputando com você o Senado. Felipe Barros, ninguém vai reclamar que eu tô atacando, né? Ninguém vai falar. Domingo de Ouro vai. Falar que era ataque. Mas do Felipe Barros, que eu tô falando muito pior, ninguém vai falar nada.
Porque o Felipe Barros ainda sabe que ele realmente tá alinhado ao Jair. Mas cadê você, Felipe? Qual a dificuldade? Assim, eu não entendo a dificuldade diante de uma coisa que você vê que tá tomando proporções gigantescas, que tá no Twitter, tá no Instagram, foi levado pro pânico, rádio, e ninguém consegue abrir a boca. O Paulão abriu a boca. Mário Frias abriu a boca. Ontem, centenas disputavam lugar na foto. Hoje, usam minha lealdade como chacota. Sei que não sou a pessoa mais maleável do mundo. Talvez por isso, posso dizer que o que eu falo se escreve na pedra. Gratidão é dívida que não prescreve. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Jair. Obrigado, Carlos. E obrigado, Flávio Bolsonaro. Não era um momento assim de verdadeira união, mostrar quem tá com quem? Não, deixa lá, deixa o Carlos e o Eduardo se virarem. Eu não vou ficar de mal com todo mundo, não. Não quero brigar com ninguém, não. Não quero que ninguém fique olhando pra mim feio. Ai, papapá. Não, vou ficar quieto. Eu fico de bem com todas as falanges diferentes. É muito fácil estar nessa posição. É muito fácil o cara não tomar lado. Aí, aquelas coincidências da vida, não tinha como não comentar sobre isso, né? O timing é tudo, rapaz. Agora tá lá na Brasil Paralelo. O Turma da Brasil Paralelo, inclusive, estava no evento da Acton. Junto com a Campagnolo. O Garoto de Ouro também estava lá. O Hélio Beltrão. O Hélio Beltrão, pelo que me consta, foi o único que falou lá que, pô, não dá pra descartar Eduardo Bolsonaro, né? Talvez ainda possa ser útil. Mas que me consta foi o único que falou isso lá na Acton, né? Já que eu reclamei do Hélio Beltrão. Ah, e pensar que eu avisei desse evento da Acton da sua mais de um mês atrás. Não pra você, né? Mas pra quem tinha que saber. A Tsuki também deixou o comentário dela, falando, né? A leve de Eduardo pode ser resumida em pilares como lealdade, gratidão, hierarquia, liderança, grupo, projeto e verdade. Para ser justo e transparente, eu vou na contramão do que muita gente acredita. Lealdade, gratidão e fidelidade são virtudes que nascem de dentro, não de uma ordem. Portanto, não devem se transformar em cativeiro. São valiosas enquanto refletem autenticidade e perdem o sentido quando viram gestos automáticos, respostas moldadas por conveniências, convenções, medos, obrigações ou precisam ser lembradas, que durem apenas enquanto forem reais e se encerrem com clareza. Como disse o próprio Eduardo, não tem como você falar em lealdade e gratidão quando sua conduta não se expressa dessa maneira. Fica complicado de entender. Que gratidão é essa? É um obrigado, né, que sai de sua boca? É só isso a gratidão? Verdade é um jogo casado entre palavras e condutas. Eu não vou dar play nesse vídeo aqui porque ia demorar um pouquinho mais e tem mais algumas coisas. Até sobre... Eu falei que ia fazer 2026, vou deixar pra depois porque vai ficar longo, mas tá aí. Sabe, não tô aqui pra fazer amigos, mas tô na nova fase. Tô na nova fase, tô realmente só pra reclamar. Reclamar, né? Exigir que as pessoas se posicionem, porque eu já vi o que aconteceu em 20, sabe, em tudo aí, a gente tá repetindo o mesmo ciclo diversas vezes, e só quem tá se dando mal com isso daí é o Jair. É o Jair e o projeto que ele criou e que ele botou pra andar. Os espertinhos estão aí, livres, leves e soltos, nem inquérito a maior parte tem nada, nem isso, né? Quem tá tomando processo é o Eduardo, quem tá pra ser preso é o Jair, então, tá, pouco tempo pra ficar de amizade aí com essa galerinha, não. Eu vou ficar por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, vai ser membro do canal, tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição. Tem um Atlas brasileiro, kimpen.com.br, onde vamos registrar essas tretas para a posteridade e lembrar o que aconteceu, né? Você vê, a treta com a Joyce mesmo era uma treta que deveria ter sido registrada, sabe por quê? Poucos vão se lembrar do que foi o episódio do gabinete da Joyce, que foi revelado pela Record. Mensagens, quem que estava naquelas mensagens? O que é que foi dito? O que é que a Joyce mandou fazer em relação a conseguir CPF para cadastrar celular e atacar a Carla Zambelli? São coisas que se perderam na história. Então, dessa vez não. Dessa vez a gente vai registrar. Talvez qualquer dia até relembrar a história da Joyce. Se um dia fizer assim, tiver algum assunto, relembrar, para colocar em tempo recente. Mas é isso. Vejo vocês amanhã e fiquem com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!